Olá, pessoal, sextou! Que você tenha uma sexta-feira abençoada aqui no Mission Day. Porque todo dia é dia de missão. Roda a vinheta! O convidado de hoje é muito especial. Ele é pai, designer gráfico de profissão. E na bio do seu Instagram tem uma frase que me chamou muita atenção: escravo de Cristo. Recebemos Juan Fontes. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui, de poder compartilhar daquilo que Cristo tem feito, né, no Brasil e nas nações. O prazer é todo nosso. Fale um pouco sobre você, Juan. Bom, meu nome é Juan Fontes, nascido em Brasília, Distrito Federal, mas vim para Macaé com mais ou menos 13, 14 anos por aí. E comecei minha jornada cristã, vamos dizer assim, aqui em Macaé, né? Onde a igreja que eu me converti, a Igreja Batista Jardim Aeroporto, a qual sou membro até hoje, né? Lá me casei, né? Sou casado com a Estela, né, Guimarães, e somos casados há 8 anos, nos casamos na Igreja Batista Jardim Aeroporto, e temos vivido aí esse tempo de Deus nas nossas vidas, com aquilo que Ele tem projetado para nós nesse tempo. Que bênção! Eu vi que você falou no bastidor que são 17 anos de conversão? São 17 anos. Desde aquele período, foi em 2007 meu batismo, né? 2007, 2024, Então, 17 anos aí de batismo. Eu me lembro que foi em maio, dia 6 de maio de 2007. Uau! É que eu lembro que é 6/5/7, aí fica fácil de lembrar. Fica fácil. Juan, e aquela frase básica, escravo de Cristo. O que é escravo de Cristo? Escravo de Cristo é porque a partir do momento que nós, a minha opinião, a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, essa palavra Senhor, ela tem um sentido. O Senhor, ele ordena, e quem é subordinado a esse Senhor obedece, né? Então, a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo e Ele é o nosso Senhor, Ele manda e nós obedecemos. Então, de fato, nós somos um escravo dele e nós não somos presos por conta disso. Na verdade, nós somos libertos por causa disso. Nós somos livres por sermos escravos de Cristo, obedecendo às suas ordens. Muito bom a sua resposta, porque verdadeiramente quando a gente se submete a Cristo, a gente se submete a tudo aquilo que ele deixou pra gente, como ordenanças e exemplos práticos, né? Juan, e todo convidado que vem aqui no Mission Day, a gente sempre faz a perguntinha, né? O que é missão e por que missão? Bom, missão, eu entendo que é uma ordenança, né, do Criador pra gente, porque ele foi o primeiro missionário, né? Deus foi o primeiro missionário. Quando Adão caiu, né, ele mesmo veio, né, à Terra ao resgate desse Adão, né, e procurou por ele. Aonde você está? Por que você está escondido, né? Então, desde o princípio, nós vemos um Criador em busca das almas que se perderam por conta do pecado, né? Indo ao encontro da sua criação que se perdeu ao longo do tempo por conta do pecado. E ele veio passando essa missão para os seus criadores, que agora são os seus seguidores, né? E ele fez isso através dos profetas no Antigo Testamento, e fez isso através de Cristo, quando Cristo veio, e fez isso através dos apóstolos depois de Cristo. E isso foi se passando para a igreja de Cristo, que hoje somos nós. Então nós temos esse privilégio de hoje continuar essa missão que começou lá no Jardim do Éden, né? De resgate à alma perdida, né? De resgate daqueles que estão perdidos no meio do pecado e estão desorientados, né? Precisando de um rumo, de um caminho, de um destino. Essa é a resposta do que é missão e por que missão. O porquê missão, porque é uma ordem, né? Sim. A gente sabe, né, de Mateus 16, do id, né? Esse id está conjugado no verbo imperativo, né? Não é uma opção, né? Você que é seguidor de Cristo, você não tem a opção de ir ou não. Você tem uma ordem de ir, né? Você não tem outra opção. Por isso, escravo de Cristo também. Nós temos uma ordem de ir, né? E nós precisamos fazer isso com todo o nosso ímpeto, todo o nosso vigor,
mesmo que você trabalhe no secular, mesmo que você tenha outros Tem projetos de essa vida, vida, né? você é um missionário dentro daquele lugar. Eu Exatamente. acredito que todos nós somos missionários integral onde nós estamos inseridos, Muito bom. né? Agora, fale um pouquinho pra gente, você faz parte da Missão Confins, né? Vocês Isso. desenvolvem essa missão. Fale um pouquinho pra gente da Missão Confins. O que é a Missão Confins? A Missão Confins do Brasil, ela nasceu no ano de 2012, né? Foi um projeto que Deus implantou no coração do nosso pastor Daniel Cândido de Paula. E desde então, Deus colocou esse projeto no coração dele para que nós pudéssemos oferecer ferramentas, né? Oferecer recursos para missionários e pastores que estão em locais remotos do Brasil e fora do Brasil também. Então, nós somos uma missão que construímos, a gente chama de agências do reino, né? Nós construímos igrejas, né? Pelo Brasil, e temos também algumas igrejas fora do Brasil. Então, hoje nós levamos esse recurso, as ferramentas para missionários que estão, às vezes, perdidos, largados, né? Nos confins do Brasil, esquecidos, né? Nos sertões por aí, no sul do país, no norte. E que fazem cultos debaixo de árvores, né? Que fazem cultos, às vezes, em locais que são alugados, mas não tem muito recurso para poder pagar esse aluguel. Então, nós entramos aí com esse recurso para poder... para que eles possam trabalhar e continuar avançando na propagação do evangelho nesses lugares, né? Mas na prática... É você que pega um pesado? Não. Tem toda uma equipe. Tem toda uma equipe por trás, a gente não trabalha sozinho de jeito nenhum. Que coisa linda, né? Construção de igrejas para missionários. Para missionários e pastores em locais remotos do Brasil. E já são quantas igrejas, em média? Hoje são 90. 90 igrejas no Brasil. Que a Missão Confins construiu. Glória a Deus por isso. Esse ano, por exemplo, nós já fomos 2 vezes no Piauí, sertão do Piauí, nós já fomos no Pernambuco, enfim, são... Não para. Não para. São hoje cerca de 20 capelas por ano que a gente tem feito. Já foi menos, por isso o total de 90. Do ano passado para cá, nós aumentamos bastante a demanda e glória a Deus por isso. Deus tem dado força e recurso para a gente. Que bênção, muito bom saber disso. E eu tinha visto falar, mas eu não sabia como que funcionava isso. Agora, você é design gráfico, né? Sim. E hoje, sendo design gráfico como profissão, missionário, como que é integrado isso? Como que integra a profissão com a missão, né? O design gráfico, ele foi me entregue por Deus, vamos dizer assim, no campo missionário, né? Por quê? Nós trabalhávamos no ano de 2020, né, que foi o ano da pandemia. Sim. Nós estávamos envolvidos nos trabalhos não ministeriais, vamos dizer assim. Trabalhos comuns, né, seculares, enfim, não sei qual nome podemos dar. Pode ser. Mas, e aí nós recebemos um chamado de Deus para que nós pudéssemos ultrapassar esse limite, né, de deixar de trabalhar para outras pessoas, vamos dizer assim, e trabalhar para o próprio Deus integralmente, né? Então, no ano de 2021, nós fomos para uma escola de missões, fizemos uma escola de missões na Missão Cristã Mundial, que é uma agência missionária brasileira, que é sediada em Trindade, em Goiás. MCM. MCM. Sim. Isso aí. E nós já tínhamos um plano de ir para o Quênia, né? O nosso intuito na época era ir para o Quênia e ajudar um trabalho que já existia lá. Então, muito se falava sobre o que fazer, como levantar recursos para que nós possamos nos sustentar no campo missionário. Né? E eu sempre orei, busquei a Deus, me dá uma estratégia, me dê um recurso, como é que eu posso trabalhar e estar no campo ao mesmo tempo. Né? Então, no ano de 2021, Deus me abriu a mente, abriu os olhos para que eu pudesse trabalhar assim de forma integral no campo e também levantando recurso de outra forma. Né? Então, eu comecei abençoando os próprios missionários do campo, né? Que nós conhecemos muitas pessoas no campo missionário fora do país. Então, eu comecei abençoando esses missionários. Né? Foram os meus primeiros trabalhos. Você precisa de uma arte, você precisa de uma logo, você precisa de algo assim para poder divulgar o seu trabalho, enfim. E eu fui começando a fazer essas artes até que foi crescendo, até que chegou numa proporção legal
e depois isso reduziu um pouco, porque o trabalho ministerial acabou aumentando, e aí a gente teve que diminuir um pouco Diminuiu. daqui e dali para poder dar conta, mas ainda assim isso funciona de certa maneira que eu consigo dividir essas Sincronizado, dois né? trabalhos aí. Como é um trabalho que eu consigo fazer em casa, mais tranquilo, então eu consigo administrar isso aí, apesar dos outros também, que tomam bastante tempo. Muito bom, muito bom. Deus faz tudo certinho, né? Com certeza. Você orou e o Senhor respondeu, te deu uma Respondeu. estratégia muito Isso boa. aí. Olha, Juan, na essência, né, a missão na sua essência, como que você vê ela sendo vital para a sua comunidade, para a nossa nação, né? Como que você vê a essência missionária sendo vital hoje para o meio que a gente vive? A gente precisa entender que a missão, ela não é a missão ela não é uma temporada, né? Por que eu tô falando isso? A gente vai chegar na essência aí. Ela não é uma agenda, missão não é uma agenda. Missão é um estilo de vida, né? Para nós cristãos, Muito bom. nós que somos seguidores de Cristo. Missão é um estilo de vida. Então, se isso não está instaurado na nossa vida, se isso não corre no nosso sangue, as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa comunidade, no nosso bairro, elas vão perecer sem que a gente tenha feito alguma coisa. Então, por exemplo, na nossa igreja, a gente sempre foi muito Inclinado, né? inclinado. O campo era muito aberto para que nós trabalhássemos desde a nossa adolescência, juventude. Certo. Muitos projetos lá acontecem para que isso seja feito. Então, isso facilita um pouco a questão de missões correr na veia. Mas nós precisamos entender que isso não é uma agenda. A missões não é uma agenda, né? A gente faz muita campanha de missões, né? Em algumas igrejas é comum. E às vezes a gente vive missões naquele período de campanha, de 2 meses, por exemplo. E aí, quando acaba essa campanha de missões, parece que missões acaba o sentido dela. E isso não pode acontecer, porque na verdade é um estilo de vida que nós temos. Então, por exemplo, hoje nós temos um projeto lá na igreja que se chama IBEM, que é o Instituto Batista de Educação Macaense. Como que isso acontece? Educação macaense? Instituto Batista de Ensino de Educação Macaense. Sim. Como que acontece? Nós vamos até a escola pública da nossa comunidade, né? Nós selecionamos alguns alunos e esses alunos eles vão fazer agora um intensivo dentro da igreja para as provas de IFE, de CAP, de Enem. Uau. Então nós pegamos os alunos da nossa comunidade, do nosso bairro e colocamos ele dentro da igreja. E aí, através desse contato que agora nós temos, que às vezes nós não podemos acessar a escola, Sim. mas agora nós estamos trazendo os alunos para dentro da igreja. Certo. Então, através disso, nós queremos ser Cristo na vida desses alunos, para que eles possam ver, para que eles possam sentir a presença e dali eles possam propagar isso para outras pessoas, né? Então, bom. A essência de missões para mim é essa, isso precisa estar dentro, correndo no sangue do crente, do não cristão. É uma agenda, gostei disso. Não é uma agenda, não é um estilo de vida. Isso precisa ser real nas nossas vidas para que possamos viver todos os dias. Uau, muito bom mesmo. Agora, pegando esse viés da essência missionária, que não é uma agenda, tem que correr nas veias, a nível Brasil, o que você me fala sobre missões no Brasil? O Brasil hoje tem se falado muito sobre celeiro de missionários, né? E de fato é um celeiro, mas nós eu acho que ainda carece ainda do povo entender justamente essa questão de correr na veia, de que o Brasil ele pode muito mais além do que tem feito, entendeu? Daquilo que tem feito. Nós temos feito muito, mas eu acho que o Brasil ainda pode alcançar muito mais se nós entendermos, colocarmos na nossa mente e no nosso coração que precisa ser um estilo de vida, que não é uma agenda, como eu tinha falado antes, e que nós podemos sim alcançar ainda mais lugares. Nós andamos muito pelo Brasil, por conta da Missão Confins do Brasil, né? E são muitas viagens durante o ano. Então nós percorremos o Nordeste, vamos para o Norte,
vamos para o sul, para o centro-oeste, de caminhão. De A caminhão. gente coloca a igreja dentro. Não é de avião, é de Não é caminhão. de avião, é de caminhão. A gente coloca a igreja em cima do caminhão, pré-montada, e chega lá e monta, né? E aí nós vemos muitos lugares ainda sem nenhum contato com o evangelho. Sim, Sem nenhum contato com o evangelho. certo. E aí eu começo a pensar e entender que realmente o Brasil ainda pode fazer muito mais. É. Se nós conseguimos entender que é um estilo de vida. Então, seria a minha próxima pergunta, Ah, que é o que poderia ser melhorado. E você acabou falando, né, que a gente pode fazer muito, mas assim, pegando só esse gancho, antes a gente dar um break aqui, o que pode ser melhorado? Já que você trouxe essa causa, a gente, apesar de ser o celeiro de missões, mas o que pode melhorar? eu acho que o que pode melhorar é o que é dito dentro das igrejas. O que é pregado dentro das igrejas, né? O que eu tenho percebido em alguns lugares que eu tenho frequentado é que muito se fala daquilo que nós podemos ter e alcançar em nossas próprias vidas, né? E quando nós começarmos a pensar de que o próprio Cristo veio não por conta da vida dele, mas para que ele alcançasse outras pessoas, e isso vier de dentro da igreja, porque precisa nascer dentro da igreja para que isso se espalhe para fora da igreja, né? Então, que essa ideia, essa essência de que eu não estou aqui para que eu consiga coisas, mas eu estou aqui para que as pessoas alcancem Para que coisas. nós, né? Para que nós alcancemos. Nós alcancemos. Nós estamos aqui para que outras pessoas o conheçam. Nós estamos aqui para que o próximo seja servido. Porque maior é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Então nós viemos para servir, nós não viemos para ser servido. Eu acho que se isso for realmente a essência do que for falado dentro das igrejas, isso vai se irradiar muito mais fácil. Então você está me dizendo que a melhoria tem que partir de dentro, não de fora. Com certeza, sem dúvidas. É onde nós estamos inseridos, é a mentalidade mudar para que as coisas comecem a mudar, né? Não é a bênção para mim. Não. É nós. É nós. Exatamente. Nossa, cara, que bênção. Eu estou aprendendo muito, mas agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores agora, Juan. Pessoal, FX Treinamentos. Destranque seu potencial e ascenda profissionalmente com os nossos cursos e serviços. Domine as NRs e muito mais. Brilhe no seu trabalho. Evolua com a FX Treinamentos. Localizada aqui no coração da cidade, ao lado da Funerária Boa Viagem. O sucesso te aguarda. Matricule-se já e venha para a FX Group. Para maiores informações, acesse nosso Instagram ou ligue 22 27 91 5855. Agora, pessoal, Estúdio JA. Diretor, liga a câmera do meio, o pessoal ver esse estúdio lindo, maravilhoso, gente, climatizado, olha isso. Estúdio JA, devido às suas ideias. Aqui nós transformamos visões em obras-primas. Com qualidade, tecnologia, conforto, equipamentos de ponta, ambiente climatizado e todo o suporte técnico para sua melhor performance. Estúdio JA, o seu portal para criatividade ilimitada. Grave seu sucesso aqui. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram ou ligue 22 99790 2561. Vamos voltar, Juan. Vamos juntos. Muito bom. Olha, eu tenho aprendido muito aqui. Tem sido um tempo muito precioso. E vamos lá para as nossas próximas perguntinhas. Durante a sua viagem missionária, acredito que as suas viagens missionárias, que não foram poucas, né? Igual você falou que já foi para fora do país... Você não chegou a citar quais países, que você quiser compartilhar, fica à vontade. Sim. Mas durante suas viagens missionárias, sempre tem aquela que sempre deixa, né, uma marca bem registrada no nosso coração, que nos chamou mais atenção, onde a gente é marcado por aquilo, né? Onde há uma mudança, uma chave vira naquele lugar, naquele ambiente, naquela geografia. Você quer compartilhar em alguma dessas viagens missionárias, alguma pontual, alguma experiência? Posso compartilhar. São muitas experiências, mas eu gostaria de pontuar duas aqui. Nós moramos no Quênia, né, 8 meses, né, foi o nossa primeira experiência transcultural, né, em outra cultura, em outro país. Nós, no ano de 2021, nós viajamos para o Quênia em agosto e ficamos lá até abril de 2022.
E muitas foram as experiências, né? De fato, a gente vai para um outro país, conhece uma outra realidade, né? A nossa Sim, cabeça muda, a nossa forma de pensar muda. Nós visitamos muitas tribos, né? O Quênia, ele é um país separado por tribos, né? E cada tribo tem um nome, tem um dialeto diferente, sim. e eles se conhecem ou se reconhecem pelas tribos, né? Pelas tribos. Isso é bem forte no Quênia. E aí nós visitamos alguma dessas e teve uma vila que nós visitamos que se chama Kataboi, né? No deserto do Quênia, que eu fiquei muito impactado porque a gente já conhece a realidade de alguns países africanos, né? Pelo que a mídia mostra algumas vezes, pelo que a gente conhece de dentro das igrejas também, por Sim, missionários que nos visitam. Mas pisando lá é é totalmente diferente, diferente, né? né? E quando eu percebi que o ponto mais próximo para buscar água era 70 quilômetros a pé, Uau! e para você contratar um caminhão-pipa para levar água para essas pessoas é no mínimo US$ 10.000 para poder 10 chegar um mil caminhão-pipa naquele lugar. dólares. É, por conta, primeiro para comprar água, do transporte do caminhão, o combustível, enfim. E aí eu fiquei muito impactado com isso porque a gente tem água abundante aqui, né? Às vezes a gente tem um probleminha de água que não chega, que a bomba não A funciona, bomba não enfim. funciona. Mas chega a água, né? Sim. E essas pessoas têm que buscar muito longe. Eu lembro, tem até uma foto que eu tirei que eu impus as mãos sobre aquela terra, né? Pedindo a Deus que trouxesse água para aquele lugar. Mas nós não sabemos os planos de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas e ele está no controle de tudo. Então, o propósito dele é muito maior, né, Sim. do que a gente possa imaginar. E foi muito impactante, né? Entre outras experiências Experiências, lá, né? né? Mas eu quero falar de uma segunda experiência que eu tive há pouco tempo. Foi na penúltima viagem que nós fizemos. Nós fomos para Pernambuco, agora falando de Missão Confins, né? Brasil. Nós fomos para Pernambuco e nós fomos para um vilarejo chamado Vargem do Tiro, né? Sim. É um distrito da cidade de Mirandiba, no Pernambuco. E nós construímos uma igreja lá e essa igreja, ela se, se reunia, né, debaixo de uma árvore, fazia os seus cultos ali, na frente de uma casa, numa calçada. Ali, às vezes, a caixa de som ficava na janela da casa, o pessoal Bem cultuando ali na frente, improvisado, bem né? improvisado. E eles oraram por mais ou menos 7 anos por um templo, Uau. por uma igreja construída, né? Sem conhecer a Missão Confins do Brasil. Sem mais passar pela Sem cabeça passar que pela existia cabeça, algo assim, exatamente, que né? existia algo assim. E ele sempre cantava uma canção, aquela canção de Fernandinho que diz: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Ah, que lugar. coisa linda. E eles cantavam todo o culto isso: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetizando, né? Exatamente. E aí, quando nós chegamos lá e construímos a igreja, e nós participamos do culto de inauguração, eles cantaram essa música, e aí eu percebi que o grande que eles estavam esperando tinha acabado de chegar. Uau. E você tinha feito E parte nós disso. tivemos o privilégio de participar disso. Uau, E meu eles estavam Deus. adorando a Deus, agradecendo a Deus, porque aquilo que eles cantavam há 7 anos já tinha acontecido. E nós ali, como equipe, nós percebemos isso no coração das pessoas, nos olhares. E foi algo muito impactante, porque às vezes a gente pensa que está fazendo algo pequeno para nós, às vezes fica um pouquinho na rotina, que a gente trabalha o dia todo construindo, né, as igrejas para poder viajar, mas a gente não percebe que lá tem alguém Não aguardando imagina. Exato. ansiosamente, que tem alguém que está orando por isso há muito tempo, que tem alguém que colocou os joelhos no chão, que tem cantado, que tem Que adorado ao tem Senhor, que tem gerado gerado isso, isso no né? coração. E aí nós chegamos e tornamos isso realidade. Nós não. Cristo através de nós, né? Eu Porque imagino o culto
inaugural nessa Inaugural. igreja. É Eles algo- cantando algo que eles demoraram 7 anos É para algo começar. extraordinário. É algo extraordinário. Apesar de não ter muita estrutura, mas é algo que vem do coração, é algo que é real. É espírito em verdade. Ah, que coisa linda. Porque a gente fica preso à estrutura, não. Eles são presos ao coração e à O entrega ao Senhor. coração. E eles não desistiram. Não desistiram. Glória Então a é Deus. muito impactante mesmo a gente chegar nesses lugares e perceber isso. Luan, na sua visão, hoje, quais seriam os maiores desafios do campo missionário e necessidades atuais? Obreiros. Ah. Ceifeiros. Eu não imaginei que você fosse falar isso. Eu imaginei que você fosse falar de recursos, Não. né? Porque falta água, $10 mil ali no Quênia e tudo mais. Mas é sério que é obreiros? É, porque quando alguém se levanta para poder fazer algo que Deus chamou para fazer, Deus vai dar o recurso. Suprir. Ele vai Nossa. suprir. Porque ele vai pagar a conta. Ele é o dono da prata e do ouro. Então, se ele te chamou para fazer alguma coisa, ele vai te dar o recurso. Só que a gente tem que ficar sentado no sofá. Ele vai dar o recurso para quê? Pra quê? Então, nós precisamos de pessoas que estejam engajados, que estejam vivendo missões na veia e que não vejam isso como uma agenda, mas como um estilo de vida de alguém que segue a Amém. Cristo. Olha, eu não amei pela falta de obreiros, mas pela resposta aqui. Então, na verdade, não falta recurso, porque, na verdade, se Deus é o dono da obra, ele Ele vai vai dar o recurso sustentar e dar o recurso. em todo momento. Uau. Todo momento. Você pode até parecer que não vai chegar, como em alguns momentos nós vivemos no campo, né? Eu estou precisando disso, eu estou precisando de alguma coisa, preciso de um recurso, preciso de um dinheiro, preciso... O recurso vai chegar, você nem sabe de onde que ele vai vir. Na agenda de Deus, tudo se cumpre, né? Ele vai cumprir porque ele chamou. Se ele chamou, ele vai cumprir. Existe alguma nação ou alguma cultura que você se sente pertencente? Você morou no Quênia, né? Você falou, mas não sei se o Quênia é a nação do seu coração, né? Às vezes não é. Tem alguma que você queira falar? Hoje, especificamente, Deus tem falado muito comigo pelo povo árabe, né? Você parece, por quê? As pessoas costumam dizer isso. Mas não é por conta da minha aparência, não é por conta de nenhum passado que eu tive com alguma pessoa, mas é por conta de algo que eu vivi no Quênia, né? Posso contar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Eu estava numa moto, né? Que o Quênia se anda muito de moto, né? Mototáxi. E eu estava indo para o centro da cidade, no centro de Nairobi, né? Que é a capital do Quênia. Certo. E eu estava na garupa da moto e aí do meu lado passou uma outra moto com uma mulher com burca, que é uma muçulmana, lá tem muito muçulmano. E ela estava somente com os olhos descobertos, né? E ela passou nessa moto do meu lado, olhando para mim, e eu olhei para ela, naqueles olhos, que eu só conseguia ver os olhos. E aquele olhar me disse uma frase. Na verdade, o Espírito Santo me falou uma frase com aquele olhar. Com aquele olhar. Com aquele olhar, preciso ser liberto. Precisa Nossa. ser liberta. Um olhar conseguiu olhar, passar isso para você. Eu me sinto presa, estou oprimida. Ou algo nesse sentido. A frase é algo nesse sentido. Desde então, eu venho pensado sobre isso, né? Eu tenho orado, nós trabalhamos lá na igreja com torres de oração, né? Que também é em prol de missões. Então, nós temos torres de oração que oram 24 horas pelo Quênia, por Moçambique, pela Somália, pelos muçulmanos. Lá na igreja. Lá na igreja. E nós participamos da torre que ora pelos muçulmanos. E começou com esse desejo no coração, né? O coração queimando por conta dessa história que eu vivi lá. E eu não sei o que Deus tem preparado pra gente, mas tenho orado por esse povo, Mas o povo árabe, ele é bem extenso. Ele é muito extenso. Algum em particular, assim? Não, nenhum Não. particular. Tá. Desde o norte da África, ali aqueles países saarianos ali, Certo. desde o Oriente Médio também. E compartilhe com a gente assim, você que já deu uma viajada boa, você fala quantas línguas? Não, eu só falo 2 línguas muito mal.
O português Eu falo igual a... português muito mal e o inglês muito mal. Ah, então vai falar alguma coisa, É, a né? gente se comunica. Ah, que bênção. Juan, conta pra gente quais são os projetos futuros, né? Da MCB. MCB. Nós, Deus tem entregado algo pra gente que é sobrenatural e nós temos vivido esse tempo. Ano passado nós começamos uma parceria com a Senami, que é a Secretaria Nacional de Missões da Assembleia de Deus, né? Então nós somos uma instituição interdenominacional. É interessante você falar isso. Isso, nós não temos nem Placa de igreja. não temos placa. Então todos podem trabalhar, né? E isso começou através da DPC, Pastor Wallace Rodrigues, né? Que nos conhecemos no meio do caminho, ele, Pastor Daniel, e juntaram aí o amor por missões, né? Por propagar o evangelho, por amar vidas, e aí unindo essas forças, né? Então hoje a Missão Confins, ela é composta, por exemplo, presidente, pastor Daniel, pastor da Igreja Batista de Aeroporto, e vice-presidente, pastor Wallace Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus Praia Campista. Então, e aí nós, a partir dessa primeira parceria com a Assembleia, veio a Senami, né? Então nós temos aí aberto nossos horizontes. Aí nós construíamos cerca de 6, 8 capelas por ano, e depois dessa parceria se tornou 20 igrejas por ano, Uau, 20 que salto, agências né? por ano. E o trabalho aumentou muito, porque a gente trabalha muito antes de viajar, né? Nós preparamos toda a igreja para ser montada lá, né? E aí o que vem pela frente, Deus tem mostrado que parcerias, né, tem sido algo de muito valor e que nós temos avançado porque a igreja está trabalhando junto. A unidade. Né? Não é igreja tal, mas é o reino de Deus avançando. E a expectativa é que nós possamos alcançar mais lugares, que obreiros se levantem para que nos ajudem a alcançar mais lugares. Nossa, que bênção. Mas você está falando sobre toda uma preparação que é feita antes de chegar e que leva a igreja pronta. Peraí. Leva a igreja pronta? Você só chega lá para montar? A gente leva ela pré-pronta, né? É um estilo de construção americano, né? Que a gente leva a igreja pré-montada. Nós construímos painéis de madeira, né? Cada igreja leva 16 painéis. Eu posso falar a medida aqui, né? São 3 metros de altura por 2,40 de comprimento, de largura, né? E aí são 16 painéis que a gente coloca a janela aqui, a gente já deixa a porta mais ou menos pronta, a gente leva o telhado, leva as tesouras do telhado e todo o acabamento de tinta. E aí nós preparamos esses painéis aqui, preparamos essas tesouras, para que quando nós cheguemos lá, nós só colocamos no lugar, parafusamos, pregamos e aí levantamos ela. O trabalho no local de construção leva hoje 10 horas para construir uma igreja. 10 horas para se levantar uma igreja, com tudo que ela precisa. Com janela, com telhado, com porta, com tudo. Eletricidade. Eu tô curiosa para saber, diretor. Eu tô curiosa para saber, mas a partir de que ponto resolve se fazer uma igreja naquele determinado lugar? Mas peraí, o pessoal que tá nos ouvindo, né? O pastor local vai falar assim, eu também quero uma igreja aqui. Como assim? Como que é feito é um estudo que é feito, aquele lugar remoto que não tem nenhuma igreja? Sim. Você pode fugir um pouquinho do protocolo, diretor? Fala aí. Nós recebemos muitos convites, né, ao longo do ano. Mas isso vai para hoje, né, vai para uma lista de espera, e o pastor Daniel junto com o pastor Wallace, eles fazem esse crivo. Eles entram em contato com a pessoa que fez o convite, estuda mais sobre o lugar, se é de fato algo remoto, se realmente as pessoas não têm recurso nenhum para construir uma igreja, qual a igreja que está por trás desse trabalho, porque precisa ter uma base, precisa ter alguém por trás abençoando esse trabalho. A gente não vai em um lugar que alguém decidiu fazer uma igreja de hoje para amanhã, de hoje para amanhã, não. Sim. Tem que ter uma base, tem que ter um alicerce, e nós pesquisamos tudo isso, passa por esse crivo, por essa triagem, né? E aí nós decidimos, então, construir essa igreja nesse lugar. E segundo você, tem lista de espera. Hoje a lista é grande, então. Como o trabalho tem avançado, mais pessoas têm tido conhecimento, né?
E aí nós temos o nosso canal no YouTube, temos o Instagram e que acaba dando visibilidade também. Então, muitas pessoas entram através do direct, perguntando, eu preciso de uma igreja aqui, tem um trabalho acontecendo aqui, através do WhatsApp, enfim, mas aí nós passamos por essa triagem. Que bênção, Juan. Louvado seja Deus pela Glória a vida de Deus. vocês, esse trabalho, que depois eu vou conversar com vocês nos bastidores Tá mais bom. sobre isso. E para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, agora a gente está no Spotify, que bênção! Glória a Deus por isso. Você que está nos assistindo e está se perguntando e nos ouvindo, como que pode se envolver? Juan, como o pessoal pode se envolver com esse trabalho missionário que vocês estão promovendo, né? E sendo voz para quem não tem, que vocês estão realizando isso, como o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, pode se movimentar, pode se integrar com vocês? Fala pra gente. De 3 maneiras, né? Primeiro, precisamos que ore por nós. Uau. Intercessão, né? Porque nós, às vezes, estamos no campo de batalha, estamos guerreando, viajando, e pegamos estrada, e veículo, e carro, envolve muita coisa, né? Então, nós carecemos da oração da igreja para que possamos avançar, né? Para que as portas sejam abertas, intercessão, oração, é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês podem trabalhar com a gente. Fica a dica, fala aí como Funciona é que de segunda a sexta. Quem quiser pode vir. Nós somos uma instituição interdenominacional, então não tem problema a igreja que você faz parte. Nós funcionamos de segunda a sexta lá montando essas pré-capelas, pré-igrejas. Lá onde? Hoje nós estamos na Igreja Batista Jardim Aeroporto. Nós temos uma base no aeroporto que está desativado por um tempo. Nós estamos avançando, né? Estamos precisando ampliar e nós estamos nesse processo de mudança. Mas hoje nós estamos funcionando na Igreja Batista Jardim Aeroporto, que fica na Avenida Almir Pires da Luz, número 140, Jardim Aeroporto, Macaé. De segunda a sexta, das 8 às 17, nós estamos lá pregando martelo, pregando pregos e colocando parafusos e pintando painéis. Então você... Não tem desculpa agora, Não né? tem desculpa. Você pode aparecer lá, você vai ser muito bem-vindo para poder nos ajudar nessa construção. E terceiro, você pode contribuir com esse trabalho. Deus colocar no seu coração de poder contribuir Sim. com algum valor, você pode nos procurar para fazer essa... Qual que é o perfil do Instagram de vocês, pro pessoal de casa? Vai estar passando aqui na tela. Fala pra gente qual que é o Instagram. @Missão com Fins. Muito fácil. @Missão com Fins. @Missão com Fins. Olha, Juan, foi muito bom esse bate-papo. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Amém. Tá? E que você continue sendo essa bênção na vida das pessoas e propagando o evangelho por onde vocês forem. Amém. Né? Deus que dê força, sabedoria e discernimento para vocês, porque é uma obra linda que poucas pessoas, como você diz, falta a movimentação de dentro para vir para fora. Exatamente. Né? E para você que está nos assistindo, o povo de Deus, não tenha medo de encarar a missão que Deus preparou para a sua vida. Um beijo e até a próxima sexta, porque todo dia é dia de missão.